O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Acho que o maior erro de Nicolau II, além de permitir a Revolução, é que ele vai criar o Estado policial. E isso foi um erro muito grande, porque vai ser a semente da KGB. Ele vai militarizar as escolas, ele vai criar departamentos para violar a correspondência, ele vai virar um paranoico, com medo do assassinato. E entre uma viagem de iate e festas na corte, que eram os principais hábitos dele, ficava muito difícil ter contato com o que estava acontecendo. Então ele militariza tudo para entender, e as pouquíssimas vezes que ele aparece em público com medo de ser assassinado, são cerimônias totalmente falsas, totalmente forjadas. Ele ganha um distanciamento da opinião pública gigante, ele não sabe o que está acontecendo, e as pessoas que estão na volta dele, as principais pessoas é um mago influenciando, a mulher dele influenciando, e a alta patente que não quer ele como rei. E aí começam as discussões de quem é o herdeiro de Nicolau II. É o irmão mais novo? Quem é o sucessor? Quem é que vai assumir o poder? Essa discussão era tão egolátrica que por nenhum momento apareceu a discussão de que quem poderia assumir o poder eram os revolucionários. Toda a discussão se dava quem vai assumir o poder entre nós. Não existia perspectiva na cabeça deles. E aí o general vai falar uma coisa que não dá para ser esquecida para ver o poder de menosprezar algo na história. É assim a frase: esse tal de Lenin não é um cara importante. Não deve se preocupar com isso, porque o Lenin está lá já militando e começando a fazer boas agitações, e ele fala assim, não, esse cara aí é um louco. E aí ele começa a discursar nas fábricas, ele começa a promover uma ideia de fazer a semente dos sindicatos, que é vamos juntar os operários aqui, o Lenin está tentando ir para ação. E ele fala assim, esse cara é louco, esse cara está fazendo uma revolução das ideias, o perigo aqui é a tentativa de assassinato, vamos se focar no nosso governo. Ele faz o Estado policial, e aí com o Estado policial os partidos ganham força porque eles precisam se organizar. Os revolucionários precisam se organizar, e aí eles começam uma questão que é muito famosa na história das ditaduras, que é ninguém é tão habilidoso quanto artistas intelectuais para desviar da censura e fazer textos, etc. E aí eles criam, digamos, a principal artilharia da Revolução, que é os intelectuais vão começar a escrever. E aí tu perdeu a população. Porque quando os artistas começarem a escrever, quando os escritores começarem a fazer livros sobre o tema do contexto, quando os pintores começarem a retratar, os músicos começarem a retratar, não tem mais argumento que a monarquia possa utilizar, que o governo possa utilizar para chegar na população. É impossível, porque aquilo é o dia a dia das pessoas. E o governo é um pronunciamento sob séria desconfiança. Então os revolucionários vão prosseguir a matança que eles já estavam fazendo. Para ter uma ideia de números, em 25 anos antes da Revolução, os revolucionários vão ter matado mais ou menos 25 mil pessoas. 1.000 pessoas por ano. E a população vai começar cada vez mais não ter isso como uma barbárie, mas sim perceber o seguinte, a percepção pública vai mudar, de que horror isso que está acontecendo vai passar. Quando é que será que o governo vai ceder, hein? Tenho para mim que aqui já não tem mais volta. Quando a população começa a entender assassinatos de pessoas de dentro do governo, como quando será que o governo vai ceder, é porque basta organizar. Não é mais uma questão de ideia nem de viabilidade política.